Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Tatiana Rocha Neto, sou psicóloga. Estamos aqui hoje para conversarmos sobre relacionamentos. Exatamente, conversar sobre relacionamentos, coisa que não se faz muito, concorda? Principalmente na relação a dois. E isso é fundamental, nós já falamos em vídeos anteriores que um dos pilares de sustentação do relacionamento é justamente o quê? A comunicação. E comunicação é um fala, o outro escuta. Desenvolver a capacidade de escuta é fundamental para que realmente a gente mantenha uma comunicação efetiva. Então, a comunicação sempre tem que acontecer com a recepção e a emissão, ou seja, um fala, o outro escuta, esse outro responde e o outro escuta. É uma ação recíproca. Treino? Exatamente, isso é treino. Comunicação, diálogo, é uma habilidade que se treina. Compõe uma das nossas habilidades sociais. Isso é muito importante de se desenvolver. Mas hoje também eu quero começar dando uma dica para os casais. Uma dica de livro. Essa dica é uma dica que eu uso aqui no consultório, quando eu trabalho com casais, e eu vou colocar agora só para vocês, especialmente para vocês que me assistem aqui nesse canal. Um livro. Olhem que bacana esse livro. Eu mais você igual a nós. Ou seja, coisas que nós podemos fazer juntos, coisas que nós podemos compartilhar juntos, coisas que nós queremos juntos, coisas que, enfim, nós podemos criar juntos. Comprem o livro e experimentem propor para o seu par, para que vocês desenvolvam ele junto. Ele é uma série de tarefas que aparece aqui. Vou dar um exemplo aqui, ó. Como aproveitamos o final de semana? De que forma esse final de semana foi aproveitado? Foi feito coisas bacanas com os dois? Ou, se nesse final de semana nós fizemos algo que um gostaria, o que fez a opção de vivenciar, que tal no outro final de semana inverter e fazer um programa que o outro prefere? E aí vai, gente, é muita dica legal. Inclusive não só de coisas boas, mas assim, ó, os nossos piores hábitos quando estamos juntos. Pois é, a gente às vezes tem os hábitos nem tão gostosos assim, concordam? Então, se a gente escreve aqui, por exemplo, tem espaço para 4 hábitos, às vezes pode ter muito mais do que isso, e os dois escrevem, muitas vezes a gente não está acostumado a falar sobre esses hábitos, mas a gente escrevendo aqui, e ainda aqui embaixo dá um recadinho, desculpa aí, hein, gente? Ou seja, um toma conhecimento do outro. Ele é um livro que nada mais é do que um conhecer mais o outro. Fica a dica aí, hein, pessoal? Comprem, vale a pena investir nisso. É uma brincadeirinha de jogos entre os casais e que dá muita proximidade. E as coisas que dão proximidade vale a pena a gente investir, concordam? Então a dica de hoje é esse livro. Bom, caiu o livro. Pessoal, eu gostaria de colocar um pouquinho também sobre a questão de dicas de final de relacionamento e que às vezes, se a gente se dá conta, ele pode necessariamente não ser um final, mas sim uma tensão, aquela coisa do sinalzinho amarelo para que a gente haja e a gente mude alguns comportamentos frente à relação. Vamos lá. Uma das dicas de que o relacionamento está morno, está andando sem aquele uau, sabe? Todo relacionamento a gente não precisa estar, depois, principalmente os relacionamentos de anos de convivência, com aquelas borboletas no estômago, concordam? Mas um princípio de convivência bacana é sempre importante. Quando um passa a não mais perceber o outro, seja com elogio, ou seja, perceber que alguma coisa diferente aconteceu, inclusive que o estado de humor dessa pessoa modificou,
Opa, sinal vermelho, o que está acontecendo que eu não estou mais conseguindo olhar o outro com tanta atenção? Isso é importante de ser detectado. Dá para trabalhar? Sim. E tudo que eu estou colocando aqui agora dá para trabalhar. Às vezes o casal consegue por si só fazer essa reformulação de comportamentos, desde que eles pensem, conversem sobre isso, percebam o que estão sentindo e passem a modificar o comportamento. Nem sempre o casal consegue fazer isso sozinho. E aí necessita do quê? De um auxílio externo. E aí vem para terapia, vem para cá e a gente consegue fazer esses ajustes. O psicólogo consegue? Não, não é o psicólogo que consegue, mas sim o casal que está buscando. O psicólogo é um meio utilizado dentro dessa situação. Por quê? Porque ele é um elemento externo, ele não está envolvido emocionalmente com o que está ocorrendo com o casal naquele momento. Outro sinal interessante de ser percebido: quando qualquer coisa dita pelo outro passa a soar como um desagrado, ou seja, aquilo que há tempos atrás poderia virar uma brincadeirinha, uma diversão, algo bacana, passa a receber uma repreensão, passa a receber situação de descaso, passa a receber muitas vezes até alguma ofensa verbal, ou muitas vezes até uma inadequação de olhar, um olhar de desaprovação para com o outro. Esses são sinais que são importantes estar atentos. O que é o importante? Lembram da sinaleira que a gente já falou em outros momentos também? É o sinal amarelo. Abriu o sinal amarelo, atenção. Essa relação ela pode andar para o verde ou às vezes ela para. Muito vai depender de quem? De quem está conduzindo. Quem está conduzindo? O casal. Não existe culpas, não existe motivos específicos que gerem o final de uma relação. Existe sim um compartilhamento disso, ok? Por mais que seja difícil colocar, a situação sempre está ligada aos dois. E é muito importante de se dar conta disto, porque os dois se dando conta disso, a gente consegue fazer muitos resgates. Quando a comunicação do casal também já não existe. Sabe aquela coisa de vamos jantar? Vamos. Aí a gente vai para um restaurante, ok? E o objetivo é simplesmente alimentar-se mesmo com comida. E hoje os restaurantes estão bem espertinhos nesse sentido e muitos por aí têm o quê? Tem as televisões. Salvação do não diálogo, da não comunicação. Então eu sento com o meu prato aqui, faço a solicitação e assisto a TV. O jornal, o capítulo da novela, seja o que for. Isso preenche o espaço que poderia ser da comunicação do casal. Isso quando não, os celulares, né, gente? Fica ali, mandando um WhatsApp, enfim, qualquer coisa, vendo um vídeo, mostrando alguma coisa diferente para si e não compartilhando com o outro. Então esse momento muitas vezes tem que ser repensado. A gente saiu para jantar, a gente saiu para um programa 2. Qual é o objetivo desse programa 2? É realmente compartilharmos entre nós? Sim ou não? Cada um responde para si, ok? Então esses pequenos sinais e outros tantos que a gente pode ir conversando mais adiante, eles são sinais de atenção. O relacionamento está assim, dá uma paradinha, chama para conversar e vamos tentar esse ajuste. Sempre é bom tentar um ajuste. Se não conseguir, aquilo que eu falei, procure um bom profissional, um terapeuta de casal e com certeza o relacionamento pode mudar o seu rumo. Que rumo ele vai tomar? Quantas sessões precisa? Tudo isso depende da abordagem que o casal vai ter junto ao psicólogo. Mas é importante que o casal converse sobre isso também. Agora, o que eu considero de fundamental é que o casal se questione se realmente o sentimento ainda existe.
aquela coisa de olhar ao outro e perceber que ele tem sim coisas boas, coisas bacanas, situações que foram compartilhadas pelos dois ou mesmo pela família e que vale a pena investir. Então não deixe com que as relações sejam efêmeras, sejam passageiras. Elas podem se aprofundar mais, desde que façam os dois felizes. Gostou? Deixa aqui embaixo um legal, bacana. Não gostou? Escreve. Entra no site tatianarochaneto com 2t.com.br, encaminha uma sugestão de assunto, pergunta o que quiser. Seguido eu recebo e-mails de pessoas que assistem os canais aqui e questionam, perguntam algumas coisas. Eu respondo a todos. Isso é ótimo e vale muito a pena, e a gente continua mantendo essa interatividade. Desejo para vocês uma boa semana e um relacionamento com muito afeto, muita diversão, muito compartilhamento, ou seja, que a vida seja vivida de forma muito prazerosa. Até a próxima, pessoal!